Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 26, Deem gratuitamente o que gratuitamente receberam. Mediunidade gratuita, itens 7 a 10. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, o de ser os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, porque elas não são fruto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique privado dela e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que pranteio porque sou pobre. Esta é a razão pela qual a mediunidade não é um privilégio e se encontra em toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que é de interesse egoísta e que sabe como é necessário muito pouco para afastá-los, jamais poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que aparece e que os convocasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se conseguir assim manifestações, mas quem poderia garantir a sinceridade delas? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a corja dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que se perguntar, sem se preocupar com a verdade. Aquele, portanto, que desejar comunicações sérias, deve em primeiro lugar pedi-las seriamente e depois inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. A primeira condição para conseguir a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva não menos importante, que pende para a própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente e logo identificada com aqueles que leem a sorte, mas também porque um obstáculo se opõe a isso. Trata-se de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a qual ninguém pode contar. Seria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta, que pode lhe faltar no momento em que fosse mais necessária. Coisa diversa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual é naturalmente lícito tirar partido.
Mas a mediunidade não é uma arte nem um talento, por isso não pode tornar-se uma profissão. Ela só existe pelo concurso dos espíritos. Faltando esses espíritos, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas seu exercício é anulado. Por isso, não há no mundo um único médium que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado instante. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa de que não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. Mas não é de si próprio que se dispõe, é ao concurso dos espíritos, das almas dos mortos que fixam preço. Essa ideia causa repugnância instintivamente. Foi esse comércio degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que conferia a essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santa e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos à custa de sacrifícios penosos. O hipnotizador dá seu próprio fluido, muitas vezes até sua saúde. Eles podem fixar um preço a isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, portanto, que não tem do que viver, que procure recursos em outro lugar, menos a mediunidade, que consagre a ela, se necessário, somente o tempo de que materialmente pode dispor. Os espíritos levarão em conta seu devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um trampolim para subir. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.